Querido irmão, querida irmã, ao iniciarmos o nosso dia, é essencial que busquemos a proteção divina para tudo o que enfrentaremos. A vida é cheia de desafios e muitas vezes não podemos lutar sozinhos. É por isso que Deus nos oferece a sua armadura, uma armadura espiritual que nos protege contra as investidas do inimigo e nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Em Efésios 6, 10 a 11, a Bíblia nos instrui: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus é um presente maravilhoso que Ele nos dá, para que possamos enfrentar os desafios espirituais com confiança e proteção. Quando oramos pela manhã, podemos pedir que Deus nos vista com toda a sua armadura, protegendo-nos de tudo o que tenta nos desviar do seu caminho. A primeira parte dessa armadura, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, é o cinturão da verdade. Em Efésios 6,14, Paulo nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade de Deus é o alicerce que nos mantém firmes em meio às adversidades. Quando começamos o dia em oração, pedimos que Deus nos lembre da sua verdade, para que possamos discernir o que é certo e errado em todas as situações. A verdade de Deus nos dá sabedoria e clareza, e é a chave para vivermos em obediência à sua vontade. A segunda peça da armadura é a couraça do justo. Em Efésios 6,14, Paulo continua: e vestindo a couraça da justiça. A justiça de Deus é aquilo que nos garante a proteção contra as acusações e condenações do inimigo. Quando oramos pela manhã, podemos pedir que Deus nos cubra com a sua justiça, nos livrando de toda condenação e nos dando um coração reto diante dele. A justiça de Deus é o nosso escudo e, quando confiamos nela, podemos viver com a certeza de que não somos mais escravizados pelo pecado, mas libertos para viver em santidade. Deus nos chama a buscar a justiça, e a oração é o momento de pedirmos a Ele que nos ajude a viver de acordo com os seus princípios. Em Efésios 6,15, encontramos a sandália da preparação do Evangelho da Paz, e calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quando começamos o dia com oração, pedimos que Deus nos prepare para levar a sua paz aonde quer que vamos. O Evangelho da Paz é a boa nova de salvação em Cristo Jesus, e ao sermos revestidos com Ele, somos chamados a ser mensageiros de paz em um mundo que precisa desesperadamente dessa paz. A oração nos lembra de nossa missão de espalhar o Evangelho e, ao pedirmos a Deus que nos dê a preparação necessária, estamos nos preparando para sermos instrumentos de sua paz em todas as situações do dia. A quarta peça da armadura é o escudo da fé. Em Efésios 6,16, Paulo escreve: em tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ao começarmos o dia em oração, pedimos que Deus aumente nossa fé para que possamos resistir às tentações e ataques do inimigo. O escudo da fé não é apenas uma proteção contra os ataques visíveis, mas também contra os ataques espirituais que vêm disfarçados de dúvidas e medos. A fé nos permite confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que Ele é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Quando oramos pela manhã, renovamos nossa confiança em Deus e no poder de Sua palavra, que é capaz de apagar os ataques do inimigo. Em Efésios 6,17, encontramos a cabeça da salvação e a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação
nos protege contra os ataques que buscam tirar nossa confiança na salvação que temos em Cristo. Quando oramos, podemos pedir que Deus nos lembre da nossa salvação em Jesus e que Ele nos proteja de qualquer pensamento que tente nos fazer duvidar da sua obra redentora em nossas vidas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva. Quando oramos, podemos pedir que Deus nos dê entendimento da sua palavra para que possamos usá-la como uma espada afiada contra as mentiras do inimigo. A palavra de Deus é viva e eficaz e, quando a declaramos em nossas vidas, ela traz vitória sobre qualquer ataque espiritual. Finalmente, em Efésios 6,18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a chave para usar todas as peças da armadura de Deus. Quando oramos, nos revestimos de toda a proteção que Deus nos oferece, e é por meio da oração constante que podemos enfrentar as dificuldades da vida com confiança. Deus nos chama a orar sempre, para que possamos ser fortalecidos e capacitados para viver segundo sua vontade. Ao começar o dia em oração, estamos nos preparando espiritualmente para tudo o que virá e nos asseguramos de que a armadura de Deus estará sobre nós. Ao começarmos o dia, é fundamental que nos preparemos espiritualmente, pedindo a Deus que nos reveste com a armadura divina. Esta armadura nos protege de ataques visíveis e invisíveis e nos dá força para enfrentar os desafios que virão. A oração é o momento em que pedimos a Deus para nos dar sabedoria e discernimento, além de nos proteger com as suas poderosas ferramentas espirituais. A primeira peça da armadura que devemos vestir é o cinturão da verdade. Ele é a base de nossa proteção. A verdade de Deus nos mantém firmes e nos ajuda a discernir o que é correto e o que não vem de Deus. Ao começarmos o dia, precisamos refletir sobre a importância de viver na verdade, pois é ela que nos mantém em pé diante das mentiras que o inimigo tenta plantar em nosso coração. Não basta apenas saber o que é verdadeiro, mas viver essa verdade em nossas ações, palavras e pensamentos. A couraça da justiça é outra parte crucial dessa armadura. Ela protege nosso coração e nossa mente, impedindo que a condenação ou a culpa nos consumam. Quando começamos o dia, é importante lembrar que, em Cristo, não somos mais escravizados pelo pecado ou pela condenação. Deus nos vê como justos por meio do sacrifício de Jesus. Ao vestirmos a couraça da justiça, estamos protegendo nosso ser interior, afastando qualquer acusação do inimigo. A oração matinal é um momento poderoso para declarar nossa confiança na justiça de Deus e para pedir a sua ajuda para viver de maneira reta e alinhada com sua vontade. O calçado da preparação do Evangelho da Paz é a próxima peça que devemos vestir. Ele nos prepara para levar a paz de Deus aonde quer que vamos. Em um mundo cheio de incertezas e tensões, somos chamados a ser mensageiros da paz. Quando oramos, podemos pedir a Deus que nos prepare para sermos instrumentos de sua paz, trazendo esperança e cura às pessoas ao nosso redor. A paz de Deus não é apenas uma sensação interna, mas algo que devemos compartilhar com os outros. Assim, ao começarmos o dia, pedimos que Ele nos use para espalhar a sua paz em cada lugar que estivermos. A fé também desempenha um papel fundamental em nossa proteção espiritual. O escudo da fé nos permite resistir aos ataques do inimigo, especialmente quando ele tenta semear dúvidas em nossos corações. A fé é aquilo que nos permite confiar em Deus,
mesmo quando não entendemos completamente as circunstâncias ao nosso redor. Quando oramos pela manhã, pedimos que Deus fortaleça nossa fé, nos capacitando a resistir às tentações e a manter nossa confiança nele, sabendo que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A fé é a chave para viver de forma vitoriosa, pois sem ela não podemos agradar a Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e ela é nossa principal arma contra as mentiras do inimigo. Ao orarmos, devemos pedir a Deus que nos dê entendimento de sua palavra e nos capacite a usá-la com sabedoria. A Bíblia é mais do que um livro de ensinamentos. Ela é uma espada afiada que pode cortar qualquer engano e trazer clareza para nossas vidas. Quando começamos o dia com oração, estamos nos preparando para enfrentar as batalhas espirituais com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. O capacete da salvação nos lembra constantemente da nossa identidade em Cristo. Quando oramos pela manhã, pedimos a Deus que nos proteja dos ataques à nossa mente, especialmente os pensamentos que tentam nos afastar da verdade da salvação. O inimigo tenta nos fazer duvidar do que somos em Cristo, mas quando usamos o capacete da salvação, podemos resistir a essas mentiras e viver com confiança na obra redentora de Jesus. O capacete da salvação nos dá segurança e nos permite lembrar quem somos em Deus. Por fim, a oração é um meio poderoso de nos mantermos firmes e vigilantes. Deus nos chama a orar em todo o tempo, em espírito, para que possamos resistir aos ataques espirituais e continuar na sua proteção. Ao começarmos o dia em oração, podemos pedir a Deus que nos guie em cada passo e nos fortaleça para permanecer firmes na fé. A oração não é apenas um pedido de proteção, mas também uma maneira de nos conectar com Deus, buscando sua presença e direção em tudo o que fazemos. Uma das maiores bênçãos de vestir a armadura de Deus é a capacidade de resistir às tentações e ataques do inimigo. O inimigo, muitas vezes, tenta nos desviar do caminho de Deus através de tentações sutis e mentiras. Mas a oração nos dá a força para resistir. Em Tiago 4:7, a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando oramos e nos revestimos de toda a armadura de Deus, temos o poder de resistir ao inimigo. A oração fortalece nossa alma, nos lembrando de que, em Cristo, somos mais do que vencedores e não precisamos ceder às tentações. Uma peça fundamental da armadura é o cinturão da verdade, que nos ajuda a discernir o que é verdadeiro em meio à confusão e ao engano. Vivemos em um mundo onde as verdades absolutas muitas vezes são distorcidas e somos constantemente desafiados a manter nossa fé e integridade. Quando oramos, pedimos a Deus para nos lembrar de sua verdade, que é imutável e fiel. Em João 8:32, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é libertadora. Ela nos mantém livres das mentiras do mundo e nos ajuda a viver com propósito e clareza. Outro aspecto vital da nossa proteção espiritual é a couraça da justiça. Esta couraça não apenas nos protege de ataques espirituais, mas também nos ajuda a viver de maneira justa, refletindo o caráter de Cristo. Quando oramos, pedimos a Deus para nos dar um coração puro e um espírito reto. Ele nos chama a viver de maneira justa, não por nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo em nós. A justiça de Deus não é algo que podemos conquistar sozinhos, mas é um presente dado a nós por meio de Cristo. Quando vestimos a couraça da justiça, nos alinhamos com a vontade de Deus e nos protegemos das influências negativas que tentam nos afastar dele. Além disso, ao orarmos pela manhã,
devemos pedir a proteção da nossa mente. O inimigo, muitas vezes, começa seus ataques nos fazendo questionar nossa identidade em Cristo. Ele tenta nos fazer duvidar de quem somos e da nossa capacidade de vencer. O capacete da salvação nos lembra de que nossa mente e nossos pensamentos devem estar firmemente ancorados na verdade de que somos salvos em Cristo. A salvação é a nossa proteção contra as mentiras que o inimigo tenta nos fazer acreditar. Quando oramos, pedimos a Deus para proteger nossa mente e nos ajudar a manter o foco em sua verdade, resistindo aos pensamentos que não vêm dele. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é outra parte crucial da nossa armadura. A palavra de Deus não é apenas uma fonte de consolo e orientação, mas também é uma ferramenta poderosa para a batalha espiritual. Em Mateus 4, versículos 1 a 11, vemos como Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações do diabo no deserto. Quando oramos pela manhã, podemos pedir a Deus que nos capacite a usar sua palavra como uma espada afiada contra o mal. Quando conhecemos e proclamamos a palavra de Deus, ela nos fortalece e nos dá a vitória sobre qualquer ataque espiritual. É essencial reconhecer a importância de cada parte da armadura de Deus. Esta armadura não é apenas uma proteção espiritual, ela é também a maneira pela qual podemos viver de forma plena, enfrentando as adversidades do dia com confiança e força. Em 1 João 4,4, somos lembrados de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A armadura de Deus nos permite andar com confiança, sabendo que temos o poder de Cristo em nós e que Ele nos dá a vitória sobre qualquer ataque do inimigo. O cinturão da verdade é a base para toda essa nossa armadura. A verdade de Deus nos mantém firmes em meio às mentiras e enganos que tentam nos desviar. Quando começamos o dia, precisamos nos lembrar de que a verdade de Deus é a nossa proteção. Em João 8:32, Jesus nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vivemos em um mundo onde as mentiras são comuns, mas a verdade de Deus é o que nos dá liberdade. Ao orar, buscamos a sua verdade para que possamos tomar decisões sábias e viver de acordo com sua vontade. A oração nos fortalece, nos lembrando da verdade que nos liberta do engano. A couraça da justiça protege nosso coração. O coração é o centro de nossas emoções e decisões, e é através dele que nossos comportamentos refletem nossa fé. Quando oramos, pedimos que Deus nos cubra com a sua justiça, que vai além de nossos próprios esforços. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nossa justiça não vem de nós mesmos, mas de Cristo. A oração da manhã é um momento de nos lembrarmos da justiça de Deus, que cobre nossas falhas e nos permite viver de maneira reta, protegendo nosso coração contra acusações e condenações. O escudo da fé é essencial para resistir aos ataques do inimigo. Todos nós enfrentamos desafios e tentações, mas é pela fé que conseguimos resistir e continuar firmes. A oração da manhã é uma forma de declarar nossa confiança em Deus e em suas promessas. Quando nos colocamos diante dele, logo ao acordar, estamos dizendo: Senhor, confio que Tu és suficiente para mim. Eu entrego este dia em Tuas mãos e creio que, com Tua ajuda, posso vencer qualquer coisa. Essa confiança nos dá coragem para enfrentar o dia com alegria e determinação. Concluo este momento de reflexão com um convite. Faça da oração pela manhã uma prioridade em sua vida. Dedique os primeiros minutos do seu dia
para se conectar com Deus, e você verá como Ele transformará sua perspectiva, renovará suas forças e encherá seu coração de paz. Em Mateus 7, 7 a 8, Jesus nos encoraja: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Antes de terminar, quero incentivá-lo a compartilhar essa mensagem com alguém que precise de encorajamento hoje. Talvez você conheça alguém que está enfrentando desafios e precisa ser lembrado do amor e cuidado de Deus. Envie esta palavra, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se no canal Devocional do Dia para continuar recebendo mensagens que fortalecerão sua fé. Que Deus abençoe você abundantemente e faça deste dia um marco de paz e alegria em sua vida.